Fala, Rovai, o editorial do Fóruns e Meia. Queridas e queridos, não é o Bananinha. Ha! Não é o Bananinha. O buraco é mais em cima, Calabreso. O Bananinha tá lá nos States, lá no Texas, em Dallas, tá indo para rodeios, fazendo convescote, jogando fliperama com o filho, tal. Alugou uma casa, uma mansão super bacanérrima, né? Tá com a sua esposa, a Bananona, tá todo pinto no lixo, felizão. E aí ele está falando para todo mundo que o Trump e o Marco Rubio estão muito bravos com o Xandão, que eles vão ameaçar o Xandão, que eles vão para cima do Xandão. E aí isso se tornou notícia aqui no Brasil. E de alguma forma, até porque é uma conspiração. Ele está conspirando contra o Brasil. Eles falaram, ele e aquele bananudo lá do Paulo Figueiredo, outro banana, que eles entregaram uma lista de pessoas para serem punidas pelos Estados Unidos. Mas não é o Bananinha! A questão é outra, gente. Nós estamos passando por um processo de reorganização do capitalismo. As grandes, isso já faz uns 15, 20 anos, que chegou agora talvez no seu momento crucial. Né? A sociedade industrial está se tornando sociedade informacional. Os grandes players dos anos 80, do século passado, do começo desse século, eram empresas, setores como petróleo e energia, as petroleiras. Para onde as petroleiras quisessem que o mundo fosse, ele, de alguma maneira, ia para os Estados Unidos, ia primeiro. As empresas bélicas que produzem armamentos tinham muita influência nos governos dos Estados Unidos, tanto no Partido Democrata, mas principalmente no Partido Republicano. O setor automobilístico estava por demais. Então, esses grandes players daquele momento mandavam no mundo. Eles escolhiam países para poder, inclusive, dar golpes de estados para fazerem suas revoluções capitalistas dentro daquilo que eles esperavam que eles cumprissem de papel. Agora nós estamos no momento de uma sociedade informacional, dominada por quem? Por 4, 5 grandes corporações a quem a gente está denominando de Big Techs. Aqui, a Amazon, o Google, o Instagram e Facebook, né, que são a mesma companhia, o Twitter, com o Elon Musk, e o Microsoft, Apple. São essas grandes empresas do setor informacional que apitam. E este governo Trump é o governo mais comprometido com uma agenda de dominação dos Estados Unidos pelas Big Techs, principalmente as que trabalham com redes sociais. As grandes empresas desse setor que trabalham com redes sociais. Um exemplo disso foi que o Elon Musk assumiu um cargo importante no governo Trump e levou o filho, um vídeo foi gravado, inclusive, para dizer para o Trump que ele não era o presidente. Você não é o presidente, disse lá o filho do Musk, o X, sei lá, X alguma coisa.
né? E o Trump não conta isso para todo mundo. Quem manda é meu pai, só faltou o moleque falar. Que é provavelmente a conversa que ele ouve em casa. Quem elegeu Trump foi muito o Elon Musk. Porque na arrecadação, inclusive, da pré-campanha, a Kamala teve muito mais dinheiro do que o Trump. E o Musk trucou, foi para cima, organizou, chamou os empresários desse setor e bancou a candidatura Trump dentro de um projeto de que os Estados Unidos recuperariam sua hegemonia internacional a partir do poder que eles têm nessa área informacional com as Big Techs. Eu estou falando isso para entender, por exemplo, a carta que saiu hoje do New York Times, do Departamento de Estado americano, para o Xandão. A carta fala da ação que o Xandão teve em relação ao Rumble, que é uma rede social menor, inclusive. No Brasil, tem pouquíssimos seguidores, tem influência mínima. Mas o fato do Xandão ter proibido o Rumble no Brasil foi que motivou isso. Vejam, não tem uma citação ao Bolsonaro, não tem uma citação ao Bananinha. O nosso grande desafio dos próximos 10 anos talvez seja derrotar o Bolsonaro por esse período também, eleitoralmente, mas o nosso grande desafio enquanto país é conseguir se libertar do domínio das Big Techs, que se fará ver também pelo Estado americano associado a elas aqui, nos fazendo impor essa dominação. E isso tem a ver com a formação das nossas próximas gerações, inclusive uma regulamentação de redes, né, regulamentação do papel dos Big Techs no Brasil, vai ser demais de aprovar, porque vamos ter do outro lado um grande adversário, que é o Estado americano, jogando sua força para nos tratar como um país arbitrário e um país autoritário, nos classificando talvez como uma Venezuela ou uma Cuba ou uma Rússia, para nos tirar do circuito internacional, se aqui a gente quiser der um grito de alforria em relação a essa dominação. E essa dominação se dá no inconsciente coletivo. Hoje as crianças passam boa parte do seu tempo vendo shorts, né, de 15 segundos. É difícil uma criança se concentrar por 3 minutos, porque ela está acostumada nas redes a olhar tudo em 15 segundos. E isso não tem nem a ver com conteúdo. A forma, o desenho, o design do produto já é para te alienar. Então, na China, por exemplo, crianças só podem ter contato com a internet 2 horas por dia, até os 16, 18 anos. Isso é autoritarismo? Ou isso é proteção à infância e adolescência? Como você protege a infância e a adolescência de ver conteúdo pornográfico, de fumar, de beber, de frequentar casas noturnas? Como que se fará essa proteção de um designer que aliena e tira a pessoa do estudo e das artes, da cultura, do esporte? Um garoto vai pegar um violão, ele não consegue ficar mais 1 hora, 2 horas ali ensaiando, porque o design do mundo que ele vive é de segundos. Mas isso é o menor problema. Há um problema maior de conteúdo, que é gravíssimo, O conteúdo hoje, né, em algumas redes sociais, por exemplo, o Discord, é um conteúdo violento para crianças, de dominação, de sexismo, de pedofilia, né, de automutilação, de jogos que levam para essas coisas. Aqui a Veranice dizendo, sou professor e sei bem disso, é desesperador. Nós somos pais de alunos e temos visto isso nas conversas com outros pais e com professores. A série Adolescência retrata um pouco disso também.
E isso a gente só conseguirá enfrentar regulamentando as redes no Brasil, regulamentando as big techs no Brasil. Mas como fazer isso se, por os Estados Unidos, a partir de agora, isso se trata de uma concepção autoritária e de um país que está desrespeitando as liberdades? Regulamentar as big techs é declarar guerra aos Estados Unidos. Hoje, a partir dessa carta que chega do Departamento de Estado americano para o Xandão, é assim que eles entendem. Então, o que eu quero dizer é que temos um problema, sim, com os Estados Unidos, e grande, que é como lidar com as big techs. E a gente vai ter que enfrentar, vai ter que ter coragem, vai ter que ter disposição para enfrentar retaliações. Não é pelo Dudão Bananinha, é pelas big techs. Que o nosso caminho de independência, de autonomia, de resgate de um projeto nacional passa. E esse desafio pode custar caro, inclusive para o campo progressista aqui, porque tem uma elite nacional entreguista que não está preocupada com o futuro do seu povo, infelizmente. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.